Em Santa Catarina existem 12 cooperativas de produção ligadas ao MST. Algumas são bem conhecidas, como a marca de leite Terra Viva, do assentamento de São Miguel do Oeste, a segunda maior produtora do ramo na região. No assentamento 25 de Maio, em Abelardo Luz, o principal produto é o peixe. Em Chapecó, a maior produção ainda é o leite, mas existe uma tentativa de diversificar o que é produzido. Como que vocês pensam o crescimento aqui desse assentamento? Vocês pretendem trazer mais famílias para cá? Isso está aberto? Não, o assentamento ele é constituído para 30 famílias, não tem, vamos dizer, espaço, né, para novas famílias, né? A área comporta, o que comporta são essas famílias. Então, agora, a partir do desenvolvimento, a gente tem a ideia de fomentar práticas de cooperação, né? Então aqui nós temos 2 grupos de mulheres já trabalham algum processo de cooperação, que tem os panificados e uma pequena confecção aqui dentro do assentamento, né, que já estão produzindo. Nós temos um equipamento agrícola, trator, com equipamentos e tal, de uma associação interna, né, que faz serviço para as famílias assentadas e tal. Então também isso possibilita nós reduzir os custos, né? Mas basicamente, né, a produção principal as famílias fazem de forma individual. Então a ideia da gente cooperar principalmente na agregação de valor, em algum processo de industrialização, de cooperação nesse sentido, para a gente industrializar alguns produtos aqui do assentamento e fazer parte, na verdade, do sistema cooperativista dos assentados, né, que envolve todas as cooperativas aqui do estado de Santa Catarina, da reforma agrária, né? Dessa produção de larga escala que a gente estava falando dos grandes latifúndios, das grandes agroindústrias e tal, em que sentido a produção cooperada aqui do MST difere disso? Por exemplo, como é a divisão de lucro dos excedentes da produção, dos assentamentos, como funciona essa parte mais econômica, vamos dizer assim, né? Aham. Bom, temos aí vários problemas na produção, porque problemas e também soluções, né? Iniciamos a organização imaginando que a cooperação deveria ser como é no acampamento. O acampamento, todos nós temos o mesmo objetivo, então a luta pela terra está uma unidade de força, né? O acampamento a gente já se distribui em núcleos, né? Todos os núcleos têm coordenação, então o acampamento vai ter uma coordenação. As famílias vão pertencer a um coletivo de tarefa, de trabalho, né? Então tem uma distribuição de tarefas, desde a segurança, a alimentação, a estrutura do acampamento. Mas aí há uma diferença bem grande, né? Entre quando acampado e quando estamos no assentamento. E no assentamento abre-se as portas para tudo, né? No assentamento o município como um todo consegue adentrar e colocar seus pitacos e colocar seus produtos, né? Então é muito difícil a gente conseguir manter famílias numa cooperação, né, integral. Sim, dentro entendi. do assentamento. Então tem as famílias que estão plantando individualmente, né, colhem individualmente, se viram, né? Tem um processo de desenvolvimento econômico bom, tem outras que não conseguem se desenvolver bem economicamente, né? Mas nós temos algumas áreas e algumas indústrias que foram debates feitos lá desde 96, né? Que foram debates feitos na construção de linhas de produção, como o caso do leite, por exemplo, Longa Vida, que está conseguindo colocar para as famílias assentadas uma economia muito boa, né? Agora, o agronegócio consegue entrar nos assentamentos, né? Plantio de soja, plantio de milho, né? A monocultura tem até no lote. O agronegócio toma corpo no que nós chamamos de agronegocinho. São famílias que se dedicam à monocultura, né? Mas nós temos como princípio a diversidade. Nós precisamos ter no nosso lote, lá na nossa casa, na nossa família, a produção de ovos, galinha, portanto, né? Porcos, vaquinha de leite, a horta, né? Toda essa produção da nossa subsistência, certo, da nossa vivência que nós temos na mesa todo dia, a gente precisa ter no nosso lote. Então essa é o nosso ponto-chave de debate e produzir organicamente, né?
Então, o contraponto que o Movimento Sem Terra faz é nessa linha, né? De produzir aquilo que nós comemos e produzir bem, produzir cuidadosamente, colocar na nossa mesa o bom alimento, a boa comida, né? Que é o contraponto que se faz ao agronegócio, que é a monocultura da soja, do pinus, do eucalipto, né? E em outras regiões, outros produtos. Então essa diferença é bastante grande entre você produzir para comer e produzir para comercializar, né? Então a gente percebe que o sistema capitalista e os governos brasileiros, embora governos populares, né? Entre aspas aí, né? Entre aspas, a tendência é a balança comercial. Muito pouca preocupação com a balança social, muito pouca, né? No sentido de todos terem seu espaço onde pudessem gestar a vida. Os assentamentos aqui no estado, vocês vão ter a possibilidade de identificar e de ver, né, o resultado da produção, né, as famílias morando dignamente, produzindo alimentos, prestando um serviço para a sociedade também, né, no sentido da reforma agrária, distribuindo à sociedade. O problema é que no país ainda concentra, tem a prioridade é o grande agronegócio, é as grandes extensões de terra, é a concentração de terra, é as multinacionais, é a produção para exportação e não a produção para o mercado interno, para atender a necessidade do povo brasileiro, para atender a necessidade da reforma agrária. Nós temos uma agroindústria em São Miguel do Oeste, que é de uma cooperativa que tem 700 famílias sócias e beneficia leite da produção de 2.000 famílias, além dos assentados e tal, né? Que agrega, né, mais de 200 trabalhadores nessa agroindústria, que é a maior, está entre é a segunda maior arrecadadora de impostos de São Miguel do Oeste, para o município e tal. Álvaro, obrigado então pela atenção. Obrigado e esperamos que a reforma agrária de fato seja conhecida na sua profundeza o que está sendo feito e tal, né? E essa é a intenção e tal de mostrar os problemas que a gente tem, mas também mostrar os avanços que a gente construiu, né, nesse processo, né, nos 27 anos, 28 anos de luta aí do MST. São 350.000 famílias que não tinham onde morar, não tinham onde tirar sua renda, não tinham dignidade, que hoje estão vivendo, né, com dignidade dentro das áreas conquistadas pelo MST. É isso aí, Estúdio A, o contraponto, o joio no trigo das mídias convencionais. Qual é o principal exemplo que o MST passa para a sociedade brasileira e para a sociedade mundial, né? A gente sabe que o eco, né, hoje em dia é globalizado, né? Qual é o exemplo que essa luta popular organizada passa para a sociedade? Qual é a mensagem que fica, assim, tu acha? Bom, eu acho que de resistência, né? Porque combatemos a propriedade privada, símbolo maior do sistema capitalista. Então, a resistência das famílias nesse processo. Mas a resistência não o fato de fazer ocupação e fazer o enfrentamento, mas naquilo tudo que precisa produzir. Na educação, por exemplo, né? Hoje nós temos educação do campo, diferenciada, tem decreto presidencial. Esse é um debate que começamos de longa data, né? As escolinhas itinerantes que temos nos acampamentos. É um processo difícil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tentou fechar nossas escolinhas, né? Fez um processo aí de criminalização do Movimento Sem Terra com relação aos nossos espaços de educação e de formação. Então, a resistência ela precisa ser construída desde o processo lá da nossa criança até o processo dos mais idosos, né? E combate. Todo momento é o momento de fazer o enfrentamento, né? Então hoje nós temos um esvaziamento generalizado do campo brasileiro, né? Nós temos as políticas compensatórias que dificultam engrossar as filas para a luta pela terra, né? Mas a persistência do movimento faz com que ainda as famílias descubram que tem latifúndio e descubram que ser sujeito da sua história é bem melhor do que criar uma dependência com o Estado, com políticas que venham amanhã ou depois se encerrar, né? Então a luta pela terra, ela te dá dignidade e te dá um histórico para percorrer.
Altair, muito obrigado pela entrevista. Tá bem. Parabéns, porque a luta continua. A luta continua, né? Temos muitas famílias sem terra e temos muitos latifúndios que precisamos ocupar e desapropriar para distribuir para o povo brasileiro. É isso aí. Que a luta continue, cada um, obviamente, com as suas armas, com as suas frentes de atuação, mas é como o Altair falou, a luta não pode parar e a resistência deve continuar. América Latina, de sangue e suor, eu quero para ti dia melhor. Este povo que sofre pela mesma razão, grita por liberdade numa nova canção. América, América, sou teu filho e digo, dia quero ser livre.